Não. Então vamos lá, pessoal. Um bom dia a todos e a todas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre hidrosfera e o meio ambiente, ou biosfera, hidrosfera e o ambiente, e todas as relações que vão ter entre a hidrosfera e o nosso ambiente. Quais são as relações e quais são as consequências dessa relação? Página 38, nós vamos começar hoje a página 38 até a página 45. Vai Ô, ser a nossa. professor, Pode falar. você vai compartilhar a tela da apostila? Vou. Não é porque minha apostila sumiu e eu não estava encontrando ela. Não, não tem problema. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vou compartilhar a tela. Daí, só que não vai ser da apostila, mas vai ser praticamente tudo que está na apostila. Não se preocupe. Não tem problema, só quero que seja um pouquinho do conteúdo. Não, é todo o conteúdo. Não se preocupe. Então vamos lá. Já que estás pedindo, nós vamos lá compartilhar a tela, né? Nossa aula hoje vai ser da página 37 a 45. Vai falar sobre ambiente e hidrosfera. Primeira coisa, nós vamos falar sobre a, a água, que é o recurso primordial para a vida no planeta. Então, nós vamos falar a distribuição de água no planeta. Como que está essa distribuição de água no planeta? Essa distribuição de água no planeta, ela está de forma é, muito irregular. Algumas regiões temos muita água, em outras regiões temos pouca água. Em algumas áreas do planeta, a escassez de água ela já é muito gritante, já em outras não. Mas vamos lá. Como que está essa distribuição de água no planeta? Se vocês pegarem a distribuição de água no planeta, vocês irão ver que de 100% da água, 97,4 ou, ou 97,2, em alguns lugares vai ser 97,4, 97,5, é de água salgada. E o restante é de água doce. Então, nós temos no nosso planeta praticamente 3%, vamos arredondar para 3% de água doce. E essa água doce, ela vai ter que ser necessária para consumo humano, para a agricultura, para a sociedade de uma maneira geral, indústria, e para os animais e para as plantas. Então, olhem como que dá desses 3% que nós temos no planeta, 3% está distribuída dessa forma. Professor, mas por que tem tão pouca água doce? Por quê? Vamos lá. A formação do planeta Terra, vou estar lá na formação do planeta Terra. O oceano, ele é salgado. E o contato com a água doce, água do rio, água da chuva, água dos lagos, alguns lagos são salgados, tem contato com essa água salgada, a água doce, ela fica salgada também. Mas como que foi esse processo? Calma aí, eu vou contar tudo para vocês. E junto com desses 2,8, 2,4, 3%, eles estão distribuídos ainda em calotas polares, em águas congeladas, no subsolo, os chamados aquíferos, e ainda em rios e lagos. Então, quando nós falamos de água doce, nós estamos falando de água de consumo humano. E é muito pouco em relação ao que nós temos de água salgada. É só nós ver o tamanho que são os oceanos. Os oceanos, eles têm um tamanho muito maior do que rios e alguns lagos. Isso fez com que a água salgada ela tivesse uma proporção maior do que água doce.
E é por isso que quando os astronautas, quando uma sonda vai para um planeta, a primeira coisa que eles procuram é água doce, água potável, porque eles sabem que se tiver água, ou aí pode ser doce ou pode ser salgada, vai ter alguma forma de vida. Porque o ser humano ainda não encontrou nenhuma forma de vida que, nem que se for um período, ele não precise de água. Em algum período ele vai precisar de água. Ou ele vai precisar água o tempo inteiro, ou ele vai precisar de água um período, ou muito, ou um período muito grande, ele vai precisar de água. Mas em algum momento ele vai precisar de água. E aqui está um exemplo que nós temos, imaginem vocês um copo, e esse copo, somente o fundinho dele ali fosse de água doce, o restante todo de água salgada. Será que nós iríamos conseguir, ou o planeta consegue cuidar tanto dessa água? Nós temos que começar a ter uma noção melhor, cuidar melhor da água. Nós não temos ainda a consciência de cuidar bem da água, infelizmente. Para vocês terem uma ideia, só o Brasil, de toda essa água doce no mundo, só o Brasil, 12% é dele. 12%. O Brasil tem muita água potável. Devido ao quê? Floresta amazônica, devido à quantidade de rios que o Brasil tem, e outro fator, os aquíferos que nós temos no Brasil. Nós temos dois. O Saga, no norte do país, lá na região amazônica, e nós temos o Guarani, que fica no sul do Brasil. Mas, para nós sabermos todo dessa água que está se passando, tudo vai passar pelo ciclo hidrológico. A professora Valéria já falou para vocês como é que funciona o ciclo hidrológico? Acredito que já, né? Acho que sim, já falou sim. Se ela não falou, provavelmente as outras professoras lá do Fundamental 1 devem ter falado, e eu vou repetir para vocês. Como que funciona o ciclo hidrológico? Vamos lá. Primeira coisa, a água que está ali nos rios, lagos e oceanos, elas vão evaporar. O sol aquece o ar sobe e vai lá para a atmosfera. Esse ar que vai lá para a atmosfera, ele vai condensar e vai se transformar em nuvens. As nuvens carregadas de água. Essas nuvens carregadas de água, elas vão saturar. Elas vão chegar uma hora que elas vão estar tão cheias de umidade que elas vão começar a ter as chamadas precipitações, ou as chuvas. Elas vão começar a chover. Ela chovendo, ela vai começar a despejar água dos mais diferentes lugares. Começa da parte mais alta e escoa para a parte mais baixa. E essa água, ela vai começar a penetrar no solo, ou se não, ela vai para um lado mais fácil, que é os rios, aonde ela vai ser canalizada. Ela sendo canalizada, ela vai se infiltrar no solo, e essa infiltração que está ali embaixo, que é a parte onde a água vai lá para baixo, que é o chamado reservatório de água subterrâneo. Esses reservatórios de água subterrâneo é onde a água fica ali armazenada e ela fica ali esperando ou o aquecimento novamente e passa por todo esse processo, ou até mesmo o ser humano vai lá e pega essa água desse aquífero. Só que, quando nós falamos de pegar água do aquífero, não era, ou
não é para o ser humano estar pegando essa água, porque é um reservatório. E esse reservatório seria interessante para o homem pegar quando faltasse água. Eventualmente, faltasse água, o ser humano ia lá e ia pegar. Só que nós estamos vivendo num momento em que algumas regiões já estão faltando água. Então, o ser humano vai lá e faz um poço e começa a retirar água desse reservatório. E interessante que algumas regiões já os pesquisadores e cientistas já estão começando a analisar e que essas águas subterrâneas já está tendo algum índice de poluição. E eles analisaram e ver quais são esses índices de poluições. Um desses é o agrotóxico, que o agricultor passa na sua cultura e depois ele escorre pelo solo e chega nos aquíferos. Ainda um índice relativamente pequeno, mas não era para estar acontecendo isso. E lembrando que esse processo de ciclo hidrológico acontece naturalmente no planeta. Praticamente todos os dias isso acontece. Só que alguns dias chove e outros não. Esse ciclo hidrológico, ele é muito frequente e dá para nós conseguirmos entender ele direitinho na região norte do Brasil, lá na floresta amazônica. Lá esse ciclo, ele é direitinho, todo dia acontece bonitinho. Por quê? Porque lá nós temos muita umidade da floresta. E essa umidade toda faz com que todo dia chova, ou no comecinho da tarde ou no final da tarde. E esse ciclo hidrológico é importante para a manutenção e para filtrar, podemos dizer assim, a água que chove no planeta. Porque dessa forma, a água ela vai se purificar naturalmente. Claro, se tiver todas as condições adequadas para ela. Mas junto com o ciclo hidrológico, nós temos as chamadas bacias hidrográficas. Alguém sabe me dizer o que é uma bacia hidrográfica? É um lugar onde tem um rio e seus afluentes e onde ele vai desaguar em uma lagoa ou em um mar? Isso mesmo. Aqui, ó, lá na página 40, tem igualzinho esse desenho. Mas, professor, como que funciona essa bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica pode dizer que é um rio principal, onde ele vai receber todos os seus afluentes, ou todos os seus outros rios, os outros braços dos rios, que vão chegar no rio principal. E os rios, eles saem da parte mais alta para a parte mais baixa. Ele vai sair desde a sua nascente até a sua foz. Todos os rios acontece isso, professor. Todos os rios. Só o que vai acontecer? Alguns rios vão ter mais afluentes do que outros. Alguns rios vão ter mais ajuda de outros rios pequeninos, menores, para ajudar no volume do que outros. Mas, de uma maneira geral, todos eles acontecem dessa mesma forma. Que vai ser lá na nascente, na parte mais alta, e depois vai para os divisores de água. O que são os divisores de água? Os divisores de água vão dizer para nós para onde que o rio vai. Para o lado esquerdo ou para o lado direito. Esses são chamados divisores. E esses divisores eles são importantes porque eles vão ser de acordo com a forma de relevo. Se o relevo é muito acidentado, se o relevo é pouco acidentado. O que nós vamos estudar daqui a pouquinho. E aí nós vamos ter o rio principal, o rio mais largo, que tem um volume maior.
Depois nós vamos ter os seus afluentes, os rios menorzinhos, onde eles vão todos carregar o seu volume de água, a sua água para o rio principal. Depois nós vamos ter as margens do rio, nós vamos ter margem esquerda e margem direita. Todo rio tem margem, todo rio tem margem. Todo rio vai ter margem. E isso que é importante entender e até chegar à sua foz. Claro que alguns rios, no processo de percurso, alguns rios vão ter uma mata ao lado, chamada mata ciliar maior, outras menores. Mas toda essa mata vai ser importante para não deixar o rio, em alguns períodos, ir muito para um lado e ir muito para o outro. Aí aqui nós temos um fator importante, que é a natureza, que vai fazer com que o percurso do rio ele vai fazer naturalmente. Ele não vai ter interferência humana. Quando eu falo não vai ter interferência humana, na maioria dos rios, é que o ser humano ele não vai mexer no percurso do rio. O rio ele vai seguir o fluxo natural dele. Alguns rios com um volume maior e outros rios com um volume menor. Mas esses volumes de água vai depender da onde o rio está localizado e a forma de relevo. Por quê? Porque nós sabemos que alguns rios de planalto e de planície, eles vão ter velocidades diferentes. Alguns rios vão ter uma velocidade, outros rios vão ter outra velocidade. Por quê? Aonde eles vão estar localizados? Um rio que estiver numa planície, ele não vai ter uma velocidade tão grande. Ele vai ter uma velocidade mais devagar. Agora, o rio de Planalto, ele vai ter uma velocidade muito maior do que o rio de planície. E aí, depois nós vamos falar para vocês o que é que dá para se fazer com cada tipo de rios. Aí aqui nós temos os rios diferentes, rios de Planalto e de planície. Alguém quer ler esse rio de Planalto? Eu posso ler. Então lê para nós, tá fazendo favor. Rios de Planalto. Percorrem relevos mais irregulares, maior velocidade de escoamento das águas, mais adequados para aproveitamento hidrelétrico e águas superficiais. Vamos lá. O que ele está querendo dizer para nós é que esse tipo de rio, ele vai ter um relevo mais irregular. Ele vai ter uma maior velocidade da água. Isso vai significar dizer para nós o quê? Ele vai ter algumas quedas de água. Ele vai ter algumas corredeiras. E ele vai ser bom para fazer produção de energia, principalmente energia hidrelétrica. E ele vai estar em águas superficiais. Aí nós temos um exemplo de um rio aqui, ó, um rio de Planalto, o Rio Açu. É um exemplo de um rio onde nós vamos ter quedas de água, a velocidade dele é maior. Aqui dá para nós fazermos a produção de energia. Então aqui nós vamos ter a velocidade dele é maior. Só pela queda d'água a velocidade dele já vai ser maior. Então aqui nós vamos ter vai ter desníveis, porque como o relevo é irregular, ele vai ter desníveis. Então, nesse tipo de rios, podemos fazer o que algumas pessoas fazem, é a canoagem. A canoagem é ótimo para se fazer nesse tipo de rio. Principalmente porque tem algumas áreas que são irregulares, onde tem pequenas cachoeiras, pequenas quedas d'água, a velocidade da água é maior. Então, nesse tipo de rio,
o chamado rio de Planalto, nós temos um tipo de característica. Já nos rios de planície, nós vamos ter outro tipo de característica. Alguém quer ler para nós? Posso ler? Pode. Rios de planície percorrem relevos mais planos, menor velocidade de escoamento das águas, mais adequado para a navegação. Beleza. Obrigado. Nós vamos ver. Relevo mais plano, relevo é mais retinho. Não vamos ter uma velocidade tão grande, igual nós temos no Rio de Planalto. E as quedas d'água são pequenas e quando há quedas d'água, e são ótimos para a navegação. Por que são ótimos para a navegação? Porque os rios são calmos, a velocidade da água é relativamente baixa, e isso faz com que a navegação ela seja ótima. Aí aqui nós temos um exemplo de um rio de planície, no Rio Negro, lá no estado do Amazonas. Águas tranquilas, onde a navegação é muito mais fácil. Porém, o rio ele não vai ficar assim, principalmente na região norte, o ano inteiro. Em algumas épocas, esse volume dessa água ele aumenta devido à quantidade de chuva. Mas ele não vai mudar sua característica. Ele vai continuar sendo boa para navegação. Vocês não vão encontrar um rio de planície, cachoeira, grandes corredeiras. Isso é coisa de rio de Planalto, porque devido à forma do relevo é irregular, ele vai ter essa característica, diferente do rio de planície, que são ótimos para a navegação. E outra característica do rio de planície, que na região norte, devido ao período de chuva, o rio ele é muito importante para trajetos de algumas cidades. A população da região norte, eles falam que as estradas deles são os rios, porque a maioria das cidades lá, elas são ilhadas ou são distantes de Manaus, dos grandes centros urbanos. Então, tem o rio como a porta de entrada e a porta de saída de algumas cidades. Então, por isso que na região norte, o uso do rio é muito mais comum do que para nós. E outro fator também é a presença da floresta. A presença da floresta também é um obstáculo para não ter tantas rodovias e a população ter uma melhor qualidade e usufruir de uma maneira melhor o rio. E é por isso que o rio ele tem que ser cuidado, muito bem cuidado. E aqui nós também falamos um pouquinho disso, nós também temos os lagos. Os lagos, eles são depressões preenchidas por água, ou seja, são mais baixos do que a planície e eles são preenchidos com água. Esse tipo de água pode ser de dois tipos, água doce ou água salgada. Os de água salgada podem ser encontrados em lagos antigos, os lagos eram muito velhos, podemos dizer assim. A quantidade de sódio acumulado é bastante elevada devido à sua formação, a quantidade de sódio que temos no lago, ele também vai ser elevada, e difere dos mares, principalmente no que se refere à dimensão. Por quê? Porque alguns mares e lagos... Primeira coisa, quais são as diferenças de oceano, mar e lago? É o tamanho. É o tamanho. Oceano, uma porção muito grande. Os mares, uma porção menor. E os lagos, uma porção menor ainda. É isso que vai caracterizar. Mas vocês vão ver que vocês vão encontrar
principalmente em mapas, ou vocês vão ver alguma reportagem na televisão, na internet, oceano. Quando se fala oceano, se fala de uma porção muito grande, de um volume muito grande de água. Quando se fala de mar, é uma porção menor. Quando se fala de lago, é uma porção menor ainda. E aí, nós temos um exemplo, o Mar de Aral, no Uzbequistão. Esse Mar de Aral, esse mar, ele era enorme. Por que ele ficou assim pequenininho? Porque a ex-União Soviética, porque o Uzbequistão é lá daquela região da ex-União Soviética, hoje Rússia, resolveu fazer um projeto para pegar parte dessa água para ser utilizada. O projeto não deu certo e o mar e o lago começou a ficar cada vez menor. Alguns especialistas alegam, o alertam, para daqui até 50 anos, ou de repente até menos, esse lago não existe mais. Por quê? Projetos mal executados fazem o quê? A consequência é muito grande. E os lagos de água doce podem se originar tanto da água da chuva, uma quantidade muito grande de chuva, quanto dos lençóis subterrâneos de rios como resultado do degelo. Aí pode ser da quantidade de chuva e também o degelo, ou seja, pode estar numa área próxima a alguma montanha com gelo, e a partir do momento que essa montanha com gelo, do gelo começa a derreter, começa a se formar um lago lá embaixo. E aí nós temos um exemplo, Lago de Água Doce na Índia. O gelo das montanhas, em um período, principalmente no verão, derrete e forma aquele gelo, e forma o lago, desculpa. E esse lago, ele vai ser importante para todo o ecossistema ali daquela região. Lembrando que esse ecossistema, ele vai ser importante para o desenvolvimento de toda o ecossistema daquela região. Então, nós temos lagos de origem salgada e lagos de origem doce. E junto com esses lagos, nós temos as chamadas mares e oceanos. E agora, professor, mares e oceanos. O que é que são chamados de mares e oceanos? O que vai modificar os mares e oceanos é o tamanho. Vocês notarem ali, nós temos um número relativamente maior de mar do que de oceano. Oceano nós vamos ter 5. Pacífico, Atlântico e Índico. O Oceano Glacial Antártico e o Oceano Glacial Ártico. O restante, que está nas bordas ali, vai ser os chamados mares. E nos continentes, que nós temos 6 no planeta, eles vão ajudar principalmente aquelas comunidades em todos os continentes que são banhadas pelos oceanos ou mares. Porém, nós temos algumas observações para se fazer. Vamos lá. O processo da urbanização, que não está acontecendo exclusivamente no Brasil, é no mundo, tem causado grande prejuízo para os rios, mares e oceanos, e para os lagos. Por quê? Nós sabemos que, e muitas vezes, para se desenvolver, o homem retira a mata ciliar, que é aquela mata ao lado ali do rio, onde o rio faz a curva, e isso vai ocasionar o chamado assoreamento. O que é o assoreamento? É o processo de
deposição de sedimentos nas margens, porque o rio ele tem o curso dele natural. E quando começa a acontecer o assoreamento pode ser de origem natural do rio, ou pode ser por influência humana. O rio ele pode estar fazendo algum percurso que não era natural dele. Lá na página 41, antes de nós chegarmos aos mares e oceanos, tem uma imagem de alguns rios. No rio de Culuene, no município de Querência, no Mato Grosso, em 2011, aquele rio é cheio de curvinha. Quero ver se tem aqui. Alguém sabe como é que é o nome dessas curvas que esse rio faz? Alguém sabe me dizer como é que é o nome dessas curvas? Meandro. Os meandros são essas curvas que o rio faz naturalmente. Em algumas áreas, os rios vão ter uma característica e de outros rios vão ter outras características. Mas na região centro-oeste e na região norte do Brasil, é muito comum o rio, como são rios de planícies, a velocidade é baixa, esses rios, eles fazem esse tipo de curva. E agora, nós vamos falar dos mares. Os mares, diferente dos oceanos, porém as suas origens são muito parecidas, nós temos 3 tipos de mares. Mares abertos, mares fechados e mares interiores. Alguém quer ler os mares abertos? Sim, não? Posso ler? Posso ler? Pode. Então pode ler, então. Tá bom. Constituem partes de oceanos próximas a continentes. Mar do Norte, Europa. Isso. Os mares abertos eles vão constituir partes próximas ao continente. Eles vão estar muito próximos ao continente. Muitas vezes as pessoas confundem esses mares com os oceanos, porque eles estão muito próximos. E aqui nós temos um exemplo. O Mar do Norte. O Mar do Norte é um mar aberto, ele está muito próximo ao continente. E muitas pessoas acham que é o oceano já, mas não é o mar. Ele está muito próximo ao continente. Mares fechados. Alguém quer ler? Posso ler? Pode. Situam-se no interior dos continentes, não apresentam nenhum tipo de ligação com os oceanos. Mar Cáspio. Isso. Eles são lá para o interior. Eles não têm nenhuma ligação com os oceanos. É que no processo de aquecimento da Terra, onde o mar começou a recuar, ficou uma quantidade, podemos dizer assim, relativamente grande de água nesses lugares. E aí ele fica fechadinho. Ele fica fechadinho ali. E aí o que que acontece? Para ele se desenvolver, ele só vai conseguir água no derretimento de gelo, aonde vai fazer com que o mar ele comece a ganhar volume. Mas nós sabemos que a água salgada misturada com água doce, ela vai ficar salgada. Então, esse derretimento de ar de gelo que tem das montanhas ajuda a elevar o nível do mar, principalmente esses mares fechados. E os mares interiores, alguém quer ler? Ninguém quer ler? Então eu vou ler. Estão cercados por terras e mantêm estreitas passagem para os oceanos, chamado Mar Vermelho. Eles vão ter uma pequena ligação com os oceanos. Essa pequena ligaçãozinha aqui, ó, que faz com que esses mares
interiores, eles recebam diretamente, podemos dizer assim, água dos oceanos. E aqui não está, mas você já deve ter escutado, visto em algum lugar, é as chamado Mar Morto. Eu acho que até aqui na... Na apostila apareceu uma vez. Isso. O que significa Mar Morto? Ele é um mar morto, ele tem tanto sal que não vive nem peixe. Isso, exatamente. O que é que acontece naquele local? É a quantidade de sal naquele ambiente é tão alto que é muito difícil ter vida naquele ambiente. E o mais interessante é que algumas espécies de peixes que são encontradas lá são muito primitivas, são peixes muito feios, que não tiveram oportunidade de se desenvolver devido à quantidade de sal. Aí são aqueles peixes que volta e meia nós aparecem na televisão, na internet, que parece que são peixes pré-históricos. Eles não tiveram, comparado com outros tipos de peixes, eles não tiveram uma evolução. E essa evolução fez com que o índice de espécies que vivem nesse ambiente é muito pequena. Ou seja, é muito difícil ter o desenvolvimento de alguma espécie devido à quantidade de sal que temos naquele ambiente. Já que ninguém fez essa pergunta, eu vou fazer essa pergunta para vocês. Por quê? Por que, então, que tem tanta água salgada no mundo, em algumas regiões, né, do planeta não tem água potável, água doce? Por que não pega um pouco dessa água salgada e faz uma transformação e faz essa água ficar doce? Por que não se pensaram em Porque fazer ainda não é isso? possível. O interessante é, vamos lá, possível é, só que o valor é muito alto. Não vale a pena. E outra coisa, o que é que se vai fazer com o sal que é retirado? Vende para cobrir os gastos? Entenderam? Então, o ser humano ainda não conseguiu uma tecnologia ainda necessária para transformar a água doce, água salgada em água doce, e também com os rejeitos desse tipo de transformação. Então, por isso que é tão difícil e é tão complicado fazer esse tipo de transformação. Porque todo processo de transformação vai ter que ter o rejeito, o lixo. E o lixo, nesse processo todo, eu vou ter que ter um volume muito grande de água salgada para me transformar em água doce. E o sal? O que é que eu vou fazer com o sal? E lembrando que parte da população do mundo tem pressão alta. Então não dá para dizer para dar para as pessoas, porque parte da população estão diminuindo a quantidade de sal na sua alimentação. Então, o processo é muito difícil. Professor, mas eu vi na televisão que tem um sheik lá no Oriente Médio que ele está fazendo esse processo. Tá. Só que ele está fazendo porque ele tem tanto dinheiro do petróleo e ele está fazendo, né? Só que ele está tendo um problema. O sal. Onde que ele está colocando o sal? Aí essa é uma das grandes críticas. Além de ser muito caro, o que é que você vai fazer com o sal? Então, algumas empresas estão vendo para tentar fazer isso, mas ainda não conseguiram fazer todo esse processo. Esse processo está muito lento, muito demorado e muito devagar. E para fechar a aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre aquíferos. O que é que são aquíferos?
Aquíferos são reservatórios de água. E esses reservatórios de água subterrâneas, que está lá na página 44, eles vão ajudar o ser humano a manter um reservatório de água potável. Os aquíferos, nós temos dois tipos: aquíferos livres e aquíferos confinados. Os aquíferos livres, do nível freático, lá do solo, eles conectam com os rios e com os lagos. Eles vão estar juntos. Já os aquíferos confinados, eles vão estar em profundidades maiores. Aí aqueles aquíferos que eu falei para vocês, o aquífero Guarani e o aquífero Saga, onde eles estão lá no subsolo, numa profundidade maior, onde podemos, mais para frente, depois ir lá e retirar ele. E aqui nós temos um exemplo, agora aqui no plano maior, podemos dizer que é um poço artesiano, o nível do lençol freático, o aquífero, vai ter uma rocha impermeável ou de baixa permeabilidade, que vai estar o aquífero, e lá embaixo a rocha impermeável. Ele vai estar como se estivesse no reservatório mesmo. Esses tipos de poços, na Pinheira, tem muito. Por quê? Quem vai na Pinheira ou mora na Pinheira sabe que se abrir a água da torneira e tomar, aquela água ela tem um sabor diferente. É chamada água salobra. Por quê? O lençol freático é muito raso e ele tem contato com a água do oceano. Então, por isso que não é bom, não faz bem para a saúde, abrir a torneira de casa e da Pinheira e tomar água da torneira, porque a água tem um gosto diferente. Aí o que é que eles fazem? Fazem o chamado poço artesiano ou as chamadas ponteiras, porque aí pega a água de uma profundidade maior e aí essa água tem uma qualidade melhor. Porque se ligar direto da torneira, porque a Casan, a Samai, Águas de Palhoça, não sei qual é hoje que está cuidando da água do município, ele pega desse aquífero aqui, desse lençol freático, aí a qualidade da água é muito ruim. Aí o que é que as pessoas fazem? Fazem o chamado poço artesiano, ou as chamadas ponteiras, e pegam água lá embaixo. Aí a água tem uma melhor qualidade. E também nós temos aqui esse esqueminha, que está lá na página 44, que vai mostrar mais ou menos como que é a camada permeável lá do solo, aqueles horizontes que eu falei para vocês, nós trabalhamos. Depois vai ter um lençol freático, onde a água vai estar ali confinada, fechadinho, e a camada impermeável, onde a rocha não vai deixar a água infiltrar. É uma rocha mais dura, é uma rocha mais resistente. E quando chove, essa água ela vai penetrar nos horizontes do solo até chegar no lençol freático. E ali no lençol freático é onde nós temos os reservatórios de água. E para fechar, a perguntinha que não quer calar. Aquíferos são rochas que têm condições de armazenar água em grandes volumes? Sim ou não? Sim. 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 Os aquíferos eles conseguem armazenar água em grandes volumes, principalmente os, principalmente os, o aquífero Guarani e o aquífero Saga, onde vai ter uma quantidade muito grande de água para esse reservatório, e que vai ajudar, muitas vezes, em algumas regiões, não passar por algumas situações de falta de água,
a população conseguir pegar água desses reservatórios, principalmente em regiões mais quentes, em regiões onde o clima é mais quente e a chuva ela não está de forma regular. A chuva é muito irregular nesse processo.